Três melhores ideias de nicho de blogs para você monetizar em 2025. Você que é iniciante, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar como que eu crio a estratégia de monetização para determinados nichos e como que eu crio os canais de aquisição, enfim, como que tracionar, fazer esse negócio crescer organicamente, tá bom? Eu vou revelar aqui um passo a passo desses três nichos, como fosse eu atuando nesses três nichos. E como aconteceu essa dinâmica, gente? Eu abri lá no meu Instagram uma caixinha, pedi para a galera colocar quais eram os nichos que eles queriam que eu criasse essa estratégia aqui de monetização. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Foi uma galera mesmo que preencheu, que colocou o nicho que gostaria que eu avaliasse, né? Então, como teve muito nicho, eu tive que selecionar apenas três e eu utilizei alguns critérios que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, a seleção desses três é um pedido de vocês mesmos, tá? Mas antes de começar o conteúdo, o grupo do WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário é um grupo onde eu vou disponibilizar sempre boas estratégias. Inclusive, na semana que vem eu prometi, eu vou liberar mais um backlink lá, exclusivo, gratuito, um DA acima de 60, tá? Só para quem tiver no grupo do WhatsApp e é por lá também que eu abro a minha mentoria. Então, fica no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, sem mais enrolação, bora aqui compartilhar a tela e mostrar como que é a dinâmica desse vídeo de hoje, tá, gente? Bom, vamos lá, ó. Nosso fiel mapinha aqui. E qual que foi o critério de seleção? Como você viu, teve bastante gente aí que colocou opções, né, de nicho para a gente escolher e eu, através desse critério, selecionei apenas três, tá? Primeiro, o nicho teria o potencial de faturar mais de 15 mil. De preferência, mais de uma pessoa pediu naquele nicho, então aconteceu de pessoas pedirem nichos semelhantes, e aí, obviamente, esses se destacaram, e somente monetização orgânica. Então, eu não fiz nada pensando em tráfego pago, porque não é minha especialidade, meu foco é orgânico, tudo bem? E o primeiro nicho que a gente viu aqui é o segurança eletrônica, tá? CFTV, tá? Depois tem o nicho 2 e o nicho 3 aqui, tá? Então vamos explorar essa oportunidade. Se você não sabe, CFTV é aquelas câmeras, né, de filmagem, pode ser em condomínio, pode ser em residência, pode ser em estabelecimentos comerciais. Aí você fala, Jorge, mas tem como você monetizar um blog com isso? É isso que eu vou te mostrar toda a estratégia. Então o que que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o nicho que alguém pediu lá e eu montei como eu faria a monetização dentro desse nicho, que é um nicho até diferenciado, mas é legal, que vai abrir bastante a sua mente aqui. Bom, gente, eu vou tentar construir aqui com vocês um passo a passo da maneira que eu penso para você poder aplicar dentro do seu nicho. Bom, como a gente está falando de um produto físico, a primeira coisa que eu fui fazer é ver se tinha a palavra melhores. Melhores é uma palavra informacional, isso já me leva a um blog, então eu sempre, quando tem um produto físico, eu já penso nela também. Então é interessante a gente trabalhar isso para já trazer um blog. E a minha dúvida é, será que eu encontraria um site, será que eu encontraria um blog FDF? E ele está na primeira posição aqui, que é o blog do CFTV, tá vendo? E aí eu olhei e falei, cara, o cara tá fazendo um bom trabalho, olha isso daqui que legal. Você tem as câmeras, a avaliação, contras, pós, realmente fez um review aqui legal, levando para a Amazon, né? E aí você tem vários tipos de câmeras aqui, com valores interessantes, algumas, outras com valor um pouquinho mais barato, né? Mas tudo bem, achei legal isso, né? Era um caminho, né? E aí continuei clicando aqui para navegar e encontrar. Eu só não gostei muito desse formato que ele fez. Eu gosto de enviar direto para o produto, tá? Ele está enviando aqui para uma categoria, né? De câmeras aqui, ó. Ele está colocando essa categoria aqui. Eu não gosto muito desse formato. Eu prefiro sugerir exatamente um produto, tá? E aí você tem câmeras até um pouco mais avançadas aqui, dependendo do tipo de estabelecimento, né? Vai precisar de uma câmera um pouco maior, o que é interessante, né? Por exemplo, esse kit de câmera, com certeza eu trabalharia aqui, porque dependendo como for, custo-benefício fica bom, 1.172, e você ganha 10% disso, já aumenta o seu ticket médio. Então, com certeza, é um dos meus produtos, talvez o segundo produto, eu já trabalharia assim e não mandando de novo para um tipo de categoria aqui do jeito que ele está fazendo, tá? Mas de qualquer forma, gostei do projeto, tá de parabéns, é um projeto interessantíssimo. Vamos analisar um pouquinho isso agora organicamente. Para você que não pegou antes, só
Por que que eu falo organicamente? A pessoa digita no Google aqui, eu não vou no patrocinado. Tá vendo que esse é um espaço orgânico, tudo bem? Estamos aqui no blog, ó, 6.000 visitas, que é uma quantidade de visita interessante, frente ao DA, né? Você tem uma dificuldade, o DA é o Dominion Authority, então é o score, né? A pontuação do score vai de 0 a 100 e automaticamente está 21, que é um score relativamente baixo. Ele vem fazendo um trabalho ao longo do tempo aí, deu uma quedinha, mas deu uma levantadinha. Isso é normal, acho que talvez varie um pouco do setor para o setor, né? E aí algumas câmeras aqui que ele trabalha, então ele tem câmera de segurança, tá vendo? Então ele foi fazendo vários conteúdos, sendo que esse é o principal conteúdo, câmeras de segurança. Depois motor para portão, cabo do coaxial para CFTV, DRV, no break. Enfim, ele foi trabalhando aqui. Eu achei que ele podia explorar mais a variação de palavras-chave. E aí eu vi uma oportunidade nesse aspecto de fazer um trabalho melhor que o dele. Até porque quando eu fui avaliar os backlinks dele aqui, ó, sempre eu faço isso. Olho o projeto, tem acesso, tem quantidade de acesso, tem. E aí eu comecei a olhar os backlinks dele, muito, mas muito ruim. Não é que tá ruim, é muito ruim. Olha isso aqui de conteúdo spamável, ó, tá vendo? Um monte de backlink spamável, fora que esses, conteúdo, esses backlinks tudo de fora do Brasil. Então é um cara que a gente consegue passar ele, com certeza, resultados maiores que esse, um tráfego maior. E talvez seja esse o motivo que ele chegou a bater aqui 15.000 acessos, né? E agora ele só está com 6.000, quer dizer, menos da metade, né? Então é uma brecha, uma boa brecha para a gente poder atuar. E aí, só uma observação, você está vendo como que é diferente a apresentação do próprio Google aqui, ó, câmera de 499, de R$ 700, de R$ 800, tá vendo? Então ele está pecando nesse sentido, porque ele está pensando talvez só no valor da câmera mais barato, mas ó, seis câmeras aqui, dividido por 1.400 dá um resultado muito melhor para ele, seria até mais interessante, tá? Do que o formato que ele está trabalhando. A primeira direção aqui, melhoraria muito essa posição de produtos pensando no meu usuário e também pensando na minha comissão. Não que eu estou empurrando produto mais caro, mas normalmente é difícil uma pessoa comprar uma câmera. Talvez ela vai comprar um conjunto de câmeras, porque tem ângulos diferentes, tem pontos ali que são delicados que precisa pegar de dois lados, tá? Bom, gente, antes de continuar aqui, já te convido a se inscrever no canal e ativa as notificações. Então, eu estou tentando construir o raciocínio que eu levo aqui, a forma que eu encontro a oportunidade, vou trabalhando essa oportunidade. Então, vai pegando esse insight. E aí, a minha segunda pergunta é falar, poxa, será que tem curso para a pessoa que instala a câmera? Porque a quantidade de instaladores de câmera é gigante, né? Então, você tem um mercado grande para atuar. Vamos ver se tem curso? Bom, gente, vim aqui no Ubersushi, que é a ferramenta que a gente utiliza para analisar e, cara, vi uma quantidade de palavras interessante, o grau de dificuldade relativamente baixo, né? De amarelo, né? Não tá tão alto assim. E vi uma série de variações aqui, ó, interessantes, né? Que eu falei, putz, dá para trabalhar de forma interessante aqui, tá? E aí eu comecei a olhar um pouco a SERP, vi que o Senai está muito bem posicionado, né? Depois veio o Instituto aqui do CARN, e nenhum cara tão especializado nesse setor, né? Não tão focado nesse setor, sites mais genéricos, o que é uma excelente oportunidade, né? Porque quando você tem sites genéricos, você tem uma ótima oportunidade. Então, resumindo, como que eu faria nesse caso aqui, tá? Eu trabalharia uma landing page focando para cursos. Dentro desse site eu teria um blog para trabalhar esse fundo de funil, vendendo os produtos de câmera, tá? Fazendo aquele review que ele estaria trabalhando. E esse é um tipo de assunto, segurança, etc., que ele vai entrar na categoria Discover também. Então, com certeza, a gente teria mais um canal de aquisição que seria o Discover. Então, eu monetizaria vendendo curso, monetizaria vendendo produto e ganharia via AdSense no formato de Discover. Então, ele acaba sendo um site money, né? Então, com certeza, esse é um projeto de 10 a 15 mil reais, com certeza, tá bom? E agora vamos para o projeto 2, tá? Vamos de novo fazer essa mecânica, mas um pouco mais acelerada aqui, para você poder acompanhar todo o conteúdo. O segundo que foi muito citado, casa e decoração. Gente, casa e decoração, você tem dois caminhos bem interessantes aí para se trabalhar. E aí você tem a parte de review de produtos, mesmo casa, você tem uma série de reviews de produtos. Então, por exemplo, eu posso fazer um site focado
só em review de tapete, só em review de geladeira, só em review de algum equipamento eletrônico, ou não, eu vou pegar o home office, então eu vou fazer review só de itens de home office, né? Então você tem uma série de possibilidades na parte de review. Como a gente falou um pouquinho de review no primeiro, eu vou pular ele, também é um caminho interessante. Eu não vou descartar, eu só estou falando que senão eu ia repetir a mesma coisa que eu falei no primeiro, tudo bem? Esse daqui eu atuaria no Google Discover, no Google Discover. Depois você entra no canal e procura sobre o Google Discover. Tem várias aulas lá já disponíveis gratuitamente para você sobre o Google Discover, tá? Mas em resumo, é quando você entra no Gzinho lá do Google e vem como fosse conteúdos noticiosos, né? Como fosse não, são conteúdos noticiosos, tem notícias no meio, mas não é só notícias, tá? Esse é um formato muito interessante, gera uma escala muito boa, então você tem zero acesso, daqui a pouco você pode pegar 10, 15, 20 mil acessos no orgânico. Como que você faz para estar no Google Discover? É bem simples, é só você pegar assuntos relacionados à casa e decoração e trabalhar nesse assunto. Vamos ver agora alguns exemplos. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, 6 cores de ambientes pequenos. Então, a pessoa está trabalhando aqui, eu não conheço, ela gerou esse conteúdo, 6 cores para ambientes pequenos. Quais as mais indicadas, né? Então, adorei o nicho, né? Adorei a direção que ela deu no conteúdo. Hoje, cada dia mais, a gente tem ambientes pequenos, né? Então, é legal esse tipo de conteúdo. E aí, pode ver que é um conteúdo mais otimizadão, né? Por que que a cor é tão importante em ambientes pequenos, tá vendo? Então, ele vem trabalhando esse formato assim, que eu achei bem legal, ó. Aí ela dá a primeira sugestão, tá vendo? E aqui é AdSense, né? E aí depois tu coloca um outro tom pastel, coloca... Olha que legal, que bonito ficou isso aqui, ó, o Pinterest do lado do outro, tá vendo? Mas o que eu quero dizer é que é um conteúdo pequeno, normalmente 600 mil palavras é a quantidade desse conteúdo, tá? E aí, ó, ainda trabalhando sobre cores, estão deixando o seu ambiente pequeno ainda menor, tá vendo? Então, o que que acontece, gente? Vamos dizer que apareceu lá no seu painel no Google Discovery. Não dá para ficar explicando aqui, depois você digita lá, você vai pegar todas as referências do que eu estou explicando, tá? Mas vamos dizer que você pegou sobre esse assunto de pintar a parede, sobre, ou às vezes necessariamente sobre ambientes pequenos, e aí o Google Discover é como ele escolhesse você nesse subtópico e ele começasse tudo que você soltar sobre ambientes pequenos vai viralizar. Então, você acompanha isso no seu próprio painel. Então, você começa a produzir 5 a 10 conteúdos direcionados para o ambiente pequeno e tem muita coisa para falar. E aí ele vai te entregando e você dá um pico muito interessante, tá? Isso às vezes pode demorar um pouco. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Tá vendo esse exemplo aqui, ó? Eu gerei mais de 182 mil visitas e você vê que ele demorou, né? Ele deu um pinquinho aqui, ó, devagarzinho no Discover, que ele é assim, ele vai pulsando, 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 daqui a pouco ele começa a pegar Discover. Pegou Discover freneticamente, que gerou nesse período aqui mais 182 visitas, tá? Porém, nota que ele pega freneticamente, daqui a pouco ele cai o acesso, daqui a pouco ele sobe o acesso, daqui a pouco ele cai o acesso. Isso é normal. O Discovery, normalmente, no início, ele não tem uma constância. Ele vai fazendo esses picos, assim, é normal, tá? Inclusive, depois que você pegou uma constância, você mantém uma quantidade de tráfego, mas ele sempre está fazendo picos, né? O que acontece é que você não cai tanto, mas sempre está acontecendo picos. Isso é natural dentro do Google Discover, tá? Então, é uma excelente forma de criar conteúdo. São conteúdos mais rápidos, 2 horas por dia, você já produz essa quantidade de conteúdo suficiente para poder atuar. Que normalmente são 5 a 10 conteúdos, tá? Usando, obviamente, inteligência artificial. Outra vantagem que eu tenho visto no Discover é que às vezes sites com DA de 15, de 20 já estão pegando uma frequência de Discover. Atualmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, isso tem acontecido, principalmente nesse nicho de casa e decoração e nichos que fala com massa. Então, por exemplo, pets fala com massa, carros fala com massa, futebol fala com massa. Vários assuntos nesse sentido pega Discover de forma bem interessante. Então essa é a dica e é fundamental. Você que quer atuar em casa de decoração, se especializar no Discover e com certeza é um projeto que você consegue levar em 10, 15 mil reais com o passar do tempo, né? Depois que você se estabeleceu mais, você consegue bater essas metas, tá? É possível. Lembrando que
Não é porque você pega Discover que você não pode colocar advertorial tentando monetizar no fundo de funil. Então, você está falando ali sobre um ambiente pequeno, você pode sugerir colocar um bannerzinho dentro do seu artigo, sugerindo algum móvel, por exemplo, que facilita esse ambiente pequeno e a pessoa pode comprar e ser beneficiada dentro daquele assunto que você está falando. Então, esse é um formato muito interessante de monetização, tá? E antes de ir para minha terceira opção, esse aqui é meu Instagram. Gente, se você não está me acompanhando no Instagram, você está perdendo muito conteúdo. Respondo caixinha de perguntas, ajuda a galera a provar site. Realmente, assim, a gente tenta trazer a maior dinâmica possível dentro do Instagram. Vale a pena, me segue lá no Instagram, tá bom? E o terceiro nicho é um nicho que foi talvez o mais pedido de todos, foi viagens, né? Não sei se é porque a galera está no começo do ano e aí quer pedir sobre viagens, mas realmente bombou. Viagens foi um que se destacou e eu deixei ele por último aqui. O que que acontece, gente? O nicho de viagem, e aí a gente pensando no search, porque, de novo, não quero falar de Discover, também não quero falar daquele primeiro modelo de review, quero sempre trazer exemplos diferentes aqui para vocês, tá? Então, esse daqui eu vou trabalhar um outro formato, tá? É um formato diferente do que eu estava trabalhando nesses dois anteriores. O que que acontece? É um nicho muito concorrido. Quando você joga hoje no Google, domina muito principais players no mercado. Vou dar um exemplo, ó. Ó, joguei aqui melhores pousadas de Ubatuba, né? Que é uma cidade aqui de São Paulo, né? Uma cidade praiana que você talvez não conheça, mas olha quem está aqui, gente. TripAdvisor, melhores destinos, dicas de viagens, booking, hotéis, decolar. Cara, qual é a probabilidade de você conseguir encaixar o seu site aqui? Já tem grandes players, isso para tudo, né? Você vai colocar aqui, sei lá, vou colocar uma outra cidade. Pousadas em Foz do Iguaçu, um exemplo. Olha isso aqui, ó, TripAdvisor, Booking, Decolar, dicas de viagem de novo. Temos aqui hotéis, melhores destinos. Gente, melhores destinos tá aqui embaixo, que é poderosa o DA e todo o conceito do que eles trabalham, né? Kayak, Airbnb, Expedia. Enfim, gente, é uma SERP muito complicada. Você não vai conseguir ranquear dificilmente para os termos que hoje são mais interessantes. Por quê? No caso de viagem, a gente sempre tem que pensar assim, poxa, o que que eu posso monetizar? É a afiliação. E viagem tem afiliação para tudo. Alugar carro, hotel, pousada, restaurante, passeios, tem tudo. Então, se você for trabalhar nesse nicho, você vai ter dor de cabeça, tá? Dá para pegar Discover? Dá, mas já falei Discover no segundo, não vou repetir aqui. Então, qual que é o caminho que eu trabalharia aqui nesse formato? Eu trabalharia no nicho de passeios, porque passeios muda bastante a SERP, tá? Vou te mostrar um exemplo. Eu coloquei aqui, ó, passeios de balão em São Paulo, tá? Então, eu quero passear de balão, que é um passeio específico. E aí, olha a diferença da SERP, tá vendo aqui, ó? Você tem esse site, primeira posição, depois você tem o Instagram, CNN, não sei nem o que tá fazendo aqui, mas depois você tem passeio de balão, depois você tem um site chamado Passeio de Balão, você tem TripAdvisor, você tem de novo Aventura, Visite São Paulo, você tá vendo que, ó, Voe de Balão, Balonista, cara, é muito mais fácil você trabalhar com uma SERP menos concorrida dessa. Por exemplo, ó, esse aqui, site Passeio de Balão. De passear de balão, não sei se você sabe, é R$ 500 por pessoa. Você vai levar três pessoas aí, um casal e mais um filho, uma filha, cara, já é R$ 1.500. Então é interessante. Olha isso aqui, um DA de 20. E aí você tem aqui, por exemplo, ó, passeio de balão em Boituva, que é o principal, depois vem os pacotes, etc. Mas olha a quantidade de busca disso daqui, cara, é gigante, é gigante. E é uma concorrência relativamente baixa. Então, quando você pensa em viagens, você não pode mais atrelar melhores restaurantes, melhores hotéis. Não, você tem que trabalhar no passeio. Olha essa diferença aqui também de um outro formato, de uma outra pegada de passeio. Olha esse outro aqui, gente. Passeio de crianças em São Paulo. Tá vendo aqui, ó? E aí, de novo, vem o Instagram bem posicionado. Depois vem aqui, ó. Passeio Kids, São Paulo Kids, que já fez um vídeo sobre ele. E aí você vem o outro, a Viva Escola. Você tá vendo que são. E a TripAdvisor tá aqui embaixo, ó. São muito mais segmentados e você consegue colocar na frente desses grandes players. Então, gente, você quer ganhar dinheiro no nicho de viagens? Você tem que pensar em passeios, tá? E aí monetizar em cima de passeios que vai trazer realmente um resultado brilhante para você. Com certeza um projeto de 10, 15 mil reais, fora que você pega muito discover dentro de passeios. Então é outro canal de aquisição muito interessante, tá bom?
Gente, coloca aí o que que você achou do vídeo. Eu faço um vídeo aqui, eu faço melhor meu, crio conteúdo, desdobro e tem 3 comentários num vídeo de 1.200 pessoas visualizando. Gente, me ajuda, fala comigo. Coloca aqui o que você achou desse vídeo, que é muito importante. Eu de verdade tentei fazer o melhor conteúdo para você. Não fica triste se eu não selecionei o seu nicho. Vai ter outras possibilidades, a gente vai abrir outras caixinhas de pergunta lá no Instagram. Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, lá tem mais dicas, tá bom? Espero de verdade ter te ajudado. Até o próximo vídeo.